Excelente dia, já chegando para nossa live, meio-dia, é sobre isso, né? Existem dias e dias, depois de uma semana bem intensa, bem maravilhosa, nós também nos permitimos um tempo de descanso, né? É necessário. Queridos, hoje nós estamos na leitura de Neemias 2, onde vem falando, né, que orar com fé, esteja preparado para o agir e Deus abre as portas e os caminhos. Ore, planeje e avance. Neemias, entristecido por Jerusalém perante ao rei, vai perante ao rei, mas Neemias antes ora a Deus, né? Antes de ir ao rei, igual Esther, né? Esther também ora, jejua antes de ir lá ao rei. E o rei permite que Neemias ia a Jerusalém reconstruir os muros. Ele fornece cartas de... Além dele permitir, ele fornece cartas de proteção e recursos, né, para a missão deles. E Neemias chega a Jerusalém e vê os muros destruídos. Compartilha a visão com o povo. Levantemo-nos e edifiquemos. Levantemos e edifiquemos. Levantemo-nos e edifiquemos. Que poderoso. Vamos guardar isso aqui hoje, tá? Mas existem os opositores. Porque o mundo tem aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. E Neemias fica firme. Então vamos para a leitura da palavra, pedindo ao Senhor para falar conosco nessa manhã. O Espírito Santo de Deus fala conosco através dessa palavra, trazendo clareza, alimento espiritual, discernimento, paz e tudo aquilo que nós precisamos para saber que o Senhor está no controle todos os dias. Amém? E diz assim: sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão a tristeza do coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade do lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumida as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? A gente tem que saber pedir. Olha agora é a oportunidade. Ele: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se é do teu servo, eu aceito na tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu em um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dêem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que permitam passar até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas dos passos da casa, para o muro da cidade, para qual casa que eu houver de entrar. E o rei mais me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e lhe dei as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. E ouvi Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo do Amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E à noite me levantei, eu aos poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí à porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, que não havia lugar onde pudesse passar um animal que estava montado. Ainda à noite subi ao ribeiro e contemplei o muro. Virando, entrei à porta do vale e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde fora, nem o que eu fazia. Porém, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais faziam a obra, então tinham declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem vedes a vossa miséria que Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, que não sejamos mais como opróbrio, palavra diferente.
Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Levantemo-nos e edifiquemos. Levantemo-nos e edifiquemos. Essa é a palavra de hoje, pode ter certeza. E esforçaram as suas mãos para o bem. E ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, os zombaram de nós e desprezaram-nos. E disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus do céu é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Forte, né? Glória a Deus. Tem que ter muita convicção, ser muito firme. E é uma das coisas que a gente precisa mesmo na vida, porque não é fácil não ser firme como o Neemias foi. E aí, qual é o aprendizado que a gente tira aqui? Primeiro, Deus abre portas no tempo certo. Nem toda resposta de oração vem imediatamente, mas Deus age no momento certo. Fé e planejamento caminham juntos. Confiar em Deus não elimina a necessidade de preparo. Então assim, eu confio em Deus, mas eu tenho que estudar, eu tenho que preparar, eu tenho que fazer a minha parte. Então, assim, Neemias, ele se preparou, ele pegou as cartas de proteção, ele pegou os recursos que ele precisava, ele fez um planejamento da viagem, ele falou na hora certa, ele colocou realmente tudo no mover do Senhor, mas ele se preparou para isso. Terceiro, antes de construir é preciso avaliar. Sabedoria envolve entender a realidade antes de agir. Grandes obras exigem união. A oposição é sinal que algo importante está acontecendo. Então, precisamos manter nossa visão em Deus. Porque se a gente não está incomodando, tem algo errado. Porque verdadeiramente a luz incomoda. O bem incomoda. O mal que existe nesse mundo. Então a gente precisa ter a visão do Senhor. Então você vai declarar hoje comigo assim, põe a mãozinha no coração e declara: eu vou me levantar e reconstruir. Eu vou me levantar e reconstruir. Eu vou me levantar e reconstruir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E sobre essa palavra, nós tomamos posse das bênçãos do Senhor desse dia, agradecendo a bondade e fidelidade dele. Mesmo que possamos estar entristecidos, abatidos, nós vamos confiar. E a palavra dessa live, pode ter certeza, é: levantemo-nos e edifiquemos. A gente precisa edificar. E a primeira coisa que você precisa edificar é a sua vida. Eu preciso edificar a minha vida. É edificar a minha vida. Mas está na hora da gente se posicionar. Então Deus te abençoe, Regiane, Deus te abençoemos. Que a vida do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre ti. Fica com Jesus.